A característica determinal de uma máquina, assim como a gente viu anteriormente, ela é um gráfico, né, que mostra o comportamento das saídas da minha máquina. Então, no caso do motor, as saídas que interessam no motor, no que o motor está produzindo, né, no final das contas, qual é que é o produto final do motor, a saída dele, então, é o torque, o conjugado induzido, e a velocidade que ele está produzindo. Então, querer determinar a característica determinal, certo? Significa a gente querer representar o comportamento do torque que o motor está produzindo, torque induzido eletricamente, em função da velocidade mecânica que ele está desenvolvendo. Então, é um gráfico que a gente vai elaborar aqui da relação de torque, aliás, de velocidade, geralmente aqui no eixo vertical, em função do conjugado da máquina, né? Então, o conjugado, conjugado que a máquina vai desenvolver, depende diretamente da carga mecânica que está conectada ao eixo do motor, né? Então, anteriormente falei, se não tem carga nenhuma conectada ao eixo do motor, ele está vazio. Então, sem carga mecânica, o torque da carga é nulo, porque ele está a vazio. E nesse caso, a gente diz que para o motor ele vai estabilizar sem nenhuma carga e alimentado com uma tensão, produzindo um fluxo constante, né? Considerando um fluxo que o enrolamento de campo está alimentado e o fluxo é inalterado, então o motor ele vai se estabilizar a uma velocidade constante, né? Então ele vai ter uma velocidade a vazio, né? Para um certo fluxo constante. Então, estabelecido um campo, e se a carga for torque nulo, ou seja, o motor estiver vazio, a velocidade ômega ela vai ser um ômega vazio também, um valor constante, certo? Se o motor está girando numa velocidade constante, à medida que a gente vamos inserir uma carga no eixo, vamos aumentar a carga no eixo. Então, aumentando a carga no eixo, a gente está impondo um aumento de torque de carga. Então, torque, aumentar a carga, colocar mais carga para o motor girar, do estado a vazio, colocar qualquer carga, né, que seja. Então, o aumento da carga produz um aumento de torque de carga. Esse aumento de torque a gente pode esperar intuitivamente aí que, bom, se o motor ele estava com uma velocidade constante, sem carga nenhuma, quando eu colocar uma carga nele, a velocidade tende a diminuir, né? A velocidade ômega ela tende a diminuir. Porque se antes ele estava girando sem carga nenhuma velocidade, quando eu coloquei uma carga, ele tende a diminuir essa velocidade. Então, a diminuição dessa velocidade vai produzir lá na tensão interna da máquina, é aquele EA do nosso circuito, também a diminuição porque a tensão interna, lembrando, ela é dada pelo fator construtivo, o fluxo, e aí por isso considerando se o fluxo não alterar, né, para um fluxo for constante. A gente só quer analisar aqui o comportamento da variação do torque e da velocidade. Então a gente considera que o fluxo foi mantido constante. Então, se a velocidade ela diminuiu como consequência do aumento da carga, então a tensão interna aqui a gente espera também que sofra uma diminuição. Okay? Então a tensão interna ela diminui como consequência desse fator aqui, a velocidade está diminuindo.
mantido o mesmo fluxo e o fator construtivo inalterado da máquina. Com a diminuição da tensão interna, né, se a tensão interna diminui porque diminuiu a velocidade, então a tensão, aliás, a corrente de armadura, se a gente tirar da corrente de armadura daquela relação de tensão terminal aqui da máquina, né, essa relação tensão terminal do circuito equivalente é a tensão interna mais IA vezes RA. Se eu isolar a corrente de armadura aqui, ó, corrente de armadura, eu posso isolar ela como é a tensão terminal, que é a tensão que é alimentada nos terminais da máquina, menos a tensão interna. Essa tensão interna é um resultado, é aquele resultado do fluxo e da velocidade, né? Então é uma tensão interna da máquina que é produzida internamente, porque tem um enrolamento girando dentro de um campo magnético, então ela é induzida internamente, então depende do fluxo do campo externo e da velocidade. E isso aqui dividido pela resistência de armadura, né? Estou isolando a corrente A, uma relação para a corrente de armadura aqui em função dessas tensões. Então, se a minha tensão terminal VT é a minha fonte externa que está alimentando esse motor aqui, certo? Se ela permanece fixa, né? Então o que acontece quando, em consequência do aumento da carga, diminuiu a velocidade, diminuiu a tensão interna A, né? Porque diminuiu a velocidade, a corrente de armadura, por aquela relação ali, se a tensão interna está diminuindo, né? Esses outros parâmetros, a tensão terminal é a tensão que está alimentada ao motor e a resistência de armadura é fixa, são fixas. Se a tensão interna diminuiu, o que vai acontecer com a corrente de armadura? Então, esse parâmetro aqui que é negativo, ele está diminuindo, a corrente de armadura, consequentemente, ela vai aumentar, né? Então, aumento da carga produziu diminuição da velocidade, a diminuição da velocidade produz, no momento que a carga foi injetada, produz diminuição da velocidade, e aí isso produz diminuição da tensão interna. A diminuição da tensão interna acaba gerando um aumento na corrente de armadura. Então, a corrente de armadura aumentando, vai acontecer que o torque induzido ele vai aumentar. Por quê? O torque é dado por K vezes o fluxo vezes a corrente de armadura. De novo, nós estamos fazendo análise considerando o fluxo constante. Se o fluxo é constante e a constante construtiva da máquina não altera, se a corrente de armadura está aumentando, então o torque está aumentando. Esse torque induzido está aumentando para quê? Porque antes, se a corrente de armadura, quando o motor estava vazio, era nula, agora o motor precisa gerar um torque para movimentar essa carga. Porque se o motor não produzir esse torque induzido, a carga ele vai se bloquear, ele vai parar de girar, né? Porque ele não vai conseguir movimentar a carga. Então esse aqui é o efeito que a cadeia de ações que acontece quando é injetado ou é aumentado carga no eixo do motor, né? Ele primeiro diminui um pouco a velocidade, essa diminuição da velocidade produz uma diminuição, uma queda da tensão interna e, consequentemente, o aumento da corrente de armadura. O aumento da corrente de armadura produz o aumento do torque induzido na máquina, né? E esse torque ele vai aumentar, ou seja, essa corrente de armadura ela vai aumentar até que o momento, até a condição que o torque induzido do motor, gerado eletricamente, ele se iguale ao torque da carga, certo? Ou seja, quando o motor produzir o mesmo torque que a carga, ele vai conseguir, não vai mais alterar estes parâmetros aqui, né? A corrente de armadura vai se estabilizar para aquele torque, para aquela carga, né? Só que isso aqui vai acontecer, essa estabilização, ela vai acontecer numa velocidade menor do que quando o motor estava a vazio, né? Então, nesse caso aqui, considerando com o fluxo constante, o fluxo inalterado, a velocidade final
com o aumento da carga, ela vai ser menor do que a velocidade inicial quando o motor estava vazio, né? Se eu não aumentar o fluxo. Se eu desejar aí manter a velocidade constante, enfim, aí a gente vai ter que, para o aumento de carga, a gente tem que aumentar o fluxo do campo do motor, né? Bem, vamos fazer aqui algumas relações, né, para a gente chegar a uma curva que represente essa característica de terminal, que é esse gráfico de velocidade por torque, por conjugado da máquina, né? A partir do circuito equivalente, então das equações que a gente tira lá do circuito equivalente, tensão terminal igual a tensão interna da máquina, mais corrente de armadura vezes a resistência de armadura. A tensão interna da máquina, tensão induzida internamente, depende do fator construtivo, do fluxo que está sendo produzido e da velocidade que o motor está girando, essa velocidade em radianos por segundo. A gente pode escrever, a gente pode reescrever aqui, tá? Substituindo essa relação aqui de EA nessa expressão, a gente pode escrever que a tensão terminal, ela depende então do fator construtivo, do fluxo e da velocidade ômega, mais a corrente de armadura vezes a resistência de armadura, ok? Do conjugado, induzido na máquina, que a gente definiu na outra aula, ele é dado pelo fator construtivo, é o mesmo fator construtivo, tá? O K aqui, que determina a tensão interna da máquina, é o mesmo que determina o conjugado dessa máquina. O fluxo também, né? Então, o conjugado é dado pelo fator construtivo, pelo fluxo e pela corrente de armadura que a máquina está desenvolvendo, né? Então, dessa relação aqui, como a gente está buscando, a partir das equações, elaborar um gráfico, aquela curva que representa a velocidade em função do conjugado, né? Então a gente quer chegar se a gente consegue escrever uma equação, que na mesma equação tenha a velocidade e tenha o conjugado, né? Então, eu quero, por exemplo, eu posso trabalhar essas equações que a gente tem aqui do circuito, né? E eu vou isolar a corrente de armadura daqui, certo? Posso reescrever aqui a corrente de armadura, ela é dada pelo torque, pelo conjugado induzido, dividido por fator construtivo vezes o fluxo, tá? E aí, essa expressão aqui para a corrente de armadura, a gente vai substituir lá de novo, né? Lá em cima, aqui neste termo aqui, ó. Então, de novo, reescrevendo VT, eu posso escrever tensão terminal da máquina, agora como função de K, fluxo, fator construtivo, fluxo, velocidade, mais a corrente de armadura, só que escrita dessa forma aqui, que é conjugado dividido por fator construtivo vezes o fluxo. Isso aqui é a corrente de armadura, ainda está multiplicado por resistência de armadura, por RA. Tá? Todos esses, o RA é um valor fixo, né? Um valor de resistência. O K, o fator construtivo, é fixo, é uma constante. O fluxo, a gente está, desde lá do início, considerando que o fluxo também é mantido constante, certo? Estamos considerando que o fluxo do campo principal, ou seja, a corrente F, né, do campo lá, ela está regulada para ser um valor constante, né? E aí a gente quer analisar a variação da velocidade e do conjugado, né?
Por que que isso representa a característica terminal da máquina? Porque o conjugado que vai ser desenvolvido depende da carga mecânica que está conectada ao motor, pela análise que a gente fez anteriormente. E, consequentemente, dependendo da carga que o motor está conectado e da tensão terminal, né, enfim, que ele é alimentado, a gente vai ter uma velocidade, resultado dessa carga nessas condições. Tá? Bom, então continuando aqui, a gente pode escrever a tensão terminal dessa forma, né, dessa equação aqui. E agora eu quero, vamos fazer o seguinte, vou isolar de um lado da minha equação o termo ômega-m, que é a velocidade. Então eu vou escrever aqui ômega-m, velocidade mecânica da máquina. Ela é igual à tensão terminal. Deixa eu escrever o passo anterior. Né? Vamos fazer K vezes o fluxo vezes a velocidade mecânica, certo? Isolei esse termo aqui, então vou passar para o outro lado da equação este termo, que tem o torque. Então vai ficar com tensão terminal Vt. Essa tensão terminal, lembrem, é a fonte externa que está alimentando o circuito do motor. Essa tensão terminal Vt menos o valor do conjugado induzido, dividido por esse termo aqui, o fator construtivo, vezes o fluxo, vezes a resistência de armadura. Né? Essa equaçãozinha aqui. E agora eu quero isolar a velocidade ômega-m. Então, ômega-m, então eu vou ter que dividir tudo que está aqui do lado direito da minha equação por fator construtivo K vezes o fluxo, que é o mesmo que a gente tem aqui. Ó. Então, a gente vai ter tensão terminal dividida por fator construtivo e fluxo, menos torque induzido, conjugado induzido, dividido por, de novo, fator construtivo vezes fluxo. Então, dividir duas vezes aqui significa que a gente está dividindo por K ao quadrado vezes o fluxo ao quadrado. E tudo isso aqui vezes a resistência de armadura. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui, ó, essa relação, ela tá... a gente tem aqui ó, uma equação com a velocidade em função do conjugado da máquina. Né? Então, é isso aqui que a gente queria obter. Só que, embora essa equação aqui ela pareça, nossa, um monte de termos aí, né? Bastante complexa, a gente tem que levar em consideração o seguinte: vamos pensar que a gente está fazendo análise para a tensão que o motor é alimentado é um valor fixo de tensão. Então, Vt é um valor constante. Ok? O fator construtivo K é uma constante. Depende da construção da máquina. A gente está assumindo que o fluxo ele é mantido constante também. O campo principal da máquina é constante. Né? E a resistência de armadura também, ela não varia. Certo? Então a gente tem todos esses termos aqui, ó. Vt, K. Isso aqui é um valor constante, um fixo. Isso aqui, ó, também é constante. Então, isso aqui é constante e isso aqui é constante. Certo? Então a gente poderia até pensar que essa equação aqui, ômega-m, da velocidade, né? Ela eu vou chamar aqui um A, quer dizer, todo isso aqui é uma constante A e isso aqui é uma constante B. Certo? É um A menos um B vezes torque conjugado induzido. Tá? Isso aqui, vamos dizer o seguinte, vamos mudar aqui para... Chamei de A e B aqui, mas normalmente quando a gente fala de uma equação de primeiro grau, uma função, y de x por x, né? O que a gente tem lá? Uma reta de equação, y de x é uma constante a vezes o x mais uma constante b, né? Aqui eu inverti no caso, ó, vamos chamar aqui de
esse termo aqui é o meu B e esse aqui é o A, porque ele está multiplicando o conjugado. Então, esse aqui seria o meu B e esse aqui o A, certo? Então, toda essa equação aqui, né, por mais vários termos aí que a gente tenha, ela nada mais é do que uma função do primeiro grau dessa forma, não? Em que o A é uma constante e o B é uma constante. A gente está considerando que tudo isso aqui, ó, é constante, tudo isso aqui é uma constante, e as únicas coisas que vão variar aqui são a velocidade, ômega-m, que é a minha função y dx, em função do conjugado, certo? Então, como é que a gente tinha a reta, né, dessa função aqui? Enfim, dependendo, se o A ele é positivo, determina uma reta crescente, né? Só que o que a gente tem aqui, ó, o que está multiplicando o torque é o negativo. Então, isso significa que se a gente tem uma expressão menos ax aqui mais b, né, para um A positivo, então a reta que a gente vai ter é decrescente, mas é uma reta, né? Então, é exatamente assim que a característica de terminal do motor CC em derivação, ou do motor shunt, ele vai ser representado, considerando, né, bem importante, desde que, ó, esses parâmetros aqui eles sejam constantes. Tá? O que pode acontecer? Em alguns casos, o fluxo ser alterado. Se o fluxo sofrer alteração, aí não vai ser uma reta assim. Tá? Mas considerando que o fluxo for mantido constante e a tensão que alimenta o motor também é constante, né? Esses outros parâmetros são parâmetros de máquina, não devem ser alterados, mas enfim, o fluxo sendo mantido constante, a característica que a gente vai ter de terminal é uma reta de primeiro, um gráfico de primeira, como se fosse uma equação de primeira, é uma equação de primeiro grau, tá? Então a representação dessa curva, né, dessa equação aqui, né, ela vai dar um gráfico que a gente vai ter, como a gente tem ali o termo que está multiplicando o conjugado, ele está negativo, então é uma reta decrescente. Quando o conjugado for nulo, quando o conjugado é nulo, né, conjugado nulo, a gente tem lá que a velocidade, ômega-m, é dado simplesmente por tensão terminal dividido por K vezes o fluxo. Né? Isso para carga nula ou conjugado induzido nulo, ou seja, motor a vazio, sem carga conectada. Certo? Então, quando a carga é nula, a gente tem um valor fixo aqui, um valor inicial, né, de velocidade, que é dado depende da tensão terminal, depende do fator construtivo e depende do fluxo. Se a gente aumentar a tensão, então, alimentada nessa máquina, sem carga, a velocidade vai subir. Né? Se a gente aumentar a tensão que alimenta a máquina, a velocidade a vazio ela aumenta. Se, por outro lado, a gente diminuir, aliás, aumentar o fluxo, olha só, aumentando o campo a vazio e mantendo a tensão de alimentação constante, aumentando o fluxo do campo, a velocidade do motor vai diminuir. Olha só que interessante, pode ser, às vezes, isso não é muito intuitivo, a gente pode pensar que aumentando o fluxo a gente pode aumentar a velocidade, nesse caso não. Para esse tipo de motor, aumentando o fluxo aqui, a velocidade ela vai diminuir. Né? E aí, quando o conjugado ele não é nulo, né? Então a gente tem aquela expressão lá pela velocidade, depende então da tensão terminal menos conjugado induzido. Então esse conjugado induzido depende da carga. E aqui K ao quadrado, fluxo ao quadrado vezes resistência de armadura. Né? Então as únicas coisas que a gente está considerando que mudam aqui, o resto tudo é constante, é a velocidade ômega e o conjugado. Né? Então, velocidade ômega e o conjugado. Só o que está em azul aqui é que varia. O resto que está em amarelo é constante. Né? Então, o efeito que a gente vai ter aqui é
uma reta decrescente. À medida que o conjugado, a carga aumenta, certo? Isso aqui representa, nessa direção aqui, aumento de carga acoplada ao eixo. Então, o aumento de carga, a velocidade vai diminuindo, né? Dessa forma. Então, essa curva aí representa a característica de terminal do motor CC tipo shunt, certo? Ela tem para um valor, mantendo fixo o valor da tensão e do fluxo do campo, né? Então, de novo, vale frisar, né? Vale ressaltar que esse comportamento de velocidade por conjugado desenvolvido pela máquina, essa reta, né, decrescente com o aumento da carga, o aumento do conjugado induzido, a queda da velocidade, ela é uma reta linear se o fluxo for mantido constante, certo? Existem máquinas aí que têm um efeito de reação de armadura, que a gente já mencionou, que conforme esse aumento do conjugado aqui representa um aumento da corrente de armadura. Quando a corrente de armadura está aumentando, o efeito reação de armadura também aumenta. O efeito da reação de armadura é diminuir o fluxo, né? Aumentando a reação de armadura, o fluxo total da máquina ele tende a diminuir. Então, em máquinas que apresentam um efeito de reação de armadura, esse fluxo aqui ele não é mantido constante com a variação de carga, porque a carga está variando, a corrente de armadura varia, então a reação de armadura também varia e o fluxo cai um pouco. Então, essa curva não é, esse gráfico não é exatamente uma reta, né? Mas a gente fez a análise aqui considerando um fluxo constante, né? Então, os motores que eles têm com reação de armadura, né, sofrem a diminuição do fluxo com o aumento da carga. Então, o fluxo diminui e a velocidade vai acabar aumentando, nesse caso, porque o fluxo está diminuindo, vem desses termos aqui, como o fluxo está dividindo, né, nesse lado, se o fluxo diminui, a velocidade acaba aumentando. Então, os motores com efeito de reação de armadura, eles vão ter uma característica terminal aqui que ela apresenta uma não linearidade que ela aumenta um pouquinho aqui a velocidade quando a carga começa a aumentar muito, né? Lembra uma curva, uma parábola, né? Ela já não é mais um efeito tão linear. E esse efeito ele é mitigado ou exaurido aí se a máquina, na construção, no projeto dela, se a máquina tem enrolamentos de compensação. Enrolamento de compensação, ele é um enrolamento, né, que a gente conforme já mencionou também, ele, na parte construtiva, ele é um enrolamento que também produz campo da máquina de forma a anular, né, essa reação da armadura, do enrolamento de armadura. Então, se a máquina ela tem enrolamento de armadura, enrolamento de compensação, perdão, não haverá enfraquecimento do fluxo, então, com o aumento da carga, o fluxo é mantido realmente constante, e aí ela tem esse comportamento de queda da velocidade com o aumento da carga, né, linearmente. Okay? Então, a gente vai fazer alguns casos de análise aí considerando só a análise linear da máquina, ou seja, que ela mantém o fluxo constante sem o efeito de reação de armadura. Tá? Basta ela ter no projeto dela o enrolamento de compensação,